Eu passei por um procedimento essa semana, e alguns de vocês sabem, né, que eu estou me tratando do câncer, e eu tive que fazer um procedimento. Por conta disso eu não vou poder fazer a reunião hoje. Obrigado. Eu ia forçar vocês a fazerem isso. Mas eu também quero isso. Mas nós não vamos perder nada, porque a Adma vai dar continuidade ao que viemos estudando. Então, eu gostaria que vocês tivessem com ela o mesmo carinho e atenção e paciência que vocês têm comigo. Adma, meu amor, pode vir. Não pode não, seu Júnior, aí depois, como é que a gente usa? E falando em piscina, eu peço perdão a vocês, hoje eu já vim até pronta para ir para essa piscina, entendeu? Eu tô com uma roupa hoje um pouco mais fresca, porque realmente o calor está insuportável. A camisa que nós usamos, ela é de algodão, está muito quente. Então eu peço perdão a vocês, porque eu não estou padronizada hoje como todo mundo. Estou apaisando, para disfarçar. Boa tarde, gente. Então, dando continuidade ao tema da semana passada, que foi sobre a laje, a vida é muito difícil, tem diversas dificuldades que nos atormentam, tanta coisa que nos acontece, a gente não sabe por onde começar. O que é a laje? É aquilo que nos impede de dar um passo além daquilo onde nós estamos. Muitas vezes a gente pensa, quer fazer alguma coisa, arruma um emprego, por exemplo, e aquele emprego vem, a gente consegue trabalhar, mas não fica muito tempo. E sem motivo algum nos manda embora, a gente perde emprego, perde dinheiro, arruma gastos sem saber de onde veio, é doença que não para de aparecer, uma em cima da outra. Tudo acontece para atrapalhar. É a verdadeira dificuldade da vida. Tudo aquilo que nos impede de dar continuidade àquilo que a gente quer, assim como muitos falam, né? É engraçado, eu dou um passo à frente, parece que tudo vai fluir. Daqui a pouco alguma coisa me derruba e eu dou 3 passos para trás. Então a pessoa nunca sai daquele patamar onde ela se encontra, ou isso se não continuar indo cada vez mais para trás. E por que será que é assim? Será que isso é um castigo de Deus? Será que isso nos impele, nos faz a gente, como se diz, prosseguir? Por quê? O que está impedindo? Será que Deus é tão ruim assim? Deus não quer que a gente progrida, não quer que a gente melhore a nossa condição de vida? Não tem um motivo justo. Então, onde está o erro? Onde estão os passos que deveria dar para que isso melhorasse? Vou beber uma água aqui, tá, gente? Porque... não é, Bruno? Tá complicado o negócio. Mas mesmo assim, a gente não deixa de tomar o nosso cafezinho de cada dia, né? Então, o que nos impede de prosseguir? O que nos faz, então, a gente dar um passo à frente, mas quando, na verdade, vem alguma coisa e nos derruba e parece que a gente dá 3 passos atrás? O que faz com que a gente chegue, como diz no próprio nome, a laje? Parece que tem algo que impede a gente de dar aquela continuidade, ou um muro, e parece que a gente quer empurrar aquele muro e aquele muro não deixa a gente passar daquele limite. Então, o que faz isso? Por que essa dor? Por que o sofrimento? Por que tantas coisas ruins nos acontecem? O motivo para isso? Será que é Deus que está nos punindo, nos castigando de alguma forma? Eu acredito que não, porque o que nós falamos sobre Deus? Que Ele é soberanamente bom, justo, poderoso, onipresente, onisciente. Inclusive, no livro dos Espíritos até fala que Deus, os adjetivos que nós damos a Ele é muito pequeno em relação à sua grandeza. Mas dentro da nossa pequenez, dentro do nosso conhecimento, são esses adjetivos que nós conseguimos dar. Então, a gente começa a questionar Deus. Ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que dessa doença? Por que desse desemprego? Por que essa falta de dinheiro? É o país? Não, é o governo que está ruim? Muitas das vezes não, porque tem pessoas que estão se dando bem, tem pessoas que estão alavancando, crescendo, e mesmo com tanto caos, com tantos problemas financeiros que acontecem por aí. Então, por que somente comigo os problemas? Tem pessoas que parecem que têm uma saúde de ferro, nada lhe ataca, nada lhe atinge, enquanto tem outras que um ventinho já adoece. Seu Júnior espirrou lá no canto, já pego aqui o vírus, já pego aqui a gripe. Tem gente que é assim frágil, acontece. Mas o que me faz ser mais fraco ou mais forte em relação aos demais? Porque todos nós sofremos, independente da nossa condição social.
Sejam mais ricos, sejam mais pobres. Uns são mais felizes, outros são menos felizes, mas todos sofremos. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles que nos aperta lá no cantinho do dedão do pé. Não adianta dizer que fulano tem dinheiro, o dinheiro resolve tudo. Não, o dinheiro não resolve tudo. Resolve 90% dos problemas materiais. Mas problemas sentimentais, problemas emocionais, problemas diversos que o dinheiro não compra. E dependendo da doença também, o dinheiro não vai solucionar. Porque tudo tem uma causa maior de ser. E é isso tudo que eu pretendo passar hoje aqui para vocês e explicar com mais detalhes. Então, ao invés da gente questionar Deus, por que a sua vida está assim, por que Ele está fazendo isso com você, por que você acha que isso é um castigo, na verdade você deveria perguntar: Senhor, o que queres que eu faça para você, para ti? O que queres de mim com relação a você? Por que estou nessa condição? Por que minha vida está dessa forma? Quando a gente passa a jogar para Deus o que Ele quer de nós, Ele vai nos apresentar respostas. De alguma forma Ele vai apresentar. Ele vai nos dar a solução. Então, ao invés de nós ficarmos somente achando que tudo tem que ser como nós queremos, a gente tem que ver o que Ele quer. Por que Ele fez assim? Todo mundo aqui, a maioria tem filho, a maioria é pai, né, mãe, então, no geral, não gostaria, por exemplo, que o seu filho, pai, me empresta o carro. E aí você dá a chave na mão do seu filho, mas seu filho não sabe dirigir. Alguém vai fazer isso aqui? Não vai, porque sabe o que vai acontecer, um acidente, óbvio. Então a mesma coisa é Deus. Deus só entrega a chave na tua mão quando Ele sabe o que você vai fazer, quando você já tem uma certa experiência. Então, se você já é habilitado, pai, me empresta o carro aí que eu vou sair, Ele vai te emprestar a chave. Agora, se você ainda não é experiente, porque o fato de ser habilitado também não quer dizer que tenha certa experiência, Ele deixa. Naquele momento você usou, mas fez uma bobagem ali na frente, ultrapassou, fez alguma coisa que estragou o carro, sofreu um acidente, o que vai acontecer? Ele vai falar: não, você agora cria experiência que depois eu te empresto o carro de novo. Então é como Deus faz conosco. Ele nos coloca dinheiro na mão. Deixa a pessoa rica, milionária, acha que ela vai fazer um bom uso daquele dinheiro ali. E chega no momento em que ela tem o dinheiro, ela não faz, ela esbanja com ela mesma, ela gasta com seus bens consigo mesma, com seus tratos pessoais, faz tudo o que quiser, né, realiza. Quem não quer fazer? Óbvio que quer. A gente seria hipócrita de dizer que não vai fazer, né, um procedimentozinho aqui, outro ali. Mas qual bem que aquela pessoa fez para o próximo? Nenhum, só pensou em si. Primeiro eu, depois eu, segundo eu, terceiro eu, e por aí foi. E aí o que Deus faz na próxima? Então, olha só, vou tirar de você, porque você não fez bom uso, você estragou o carro que eu deixei na tua mão, por mais que você não estivesse habilitado, depois eu te empresto de novo, se você conseguir, for novamente para a autoescola, reaprender e for refazer essa nova, como se diz, aula prática da autoescola. Então, o que acontece conosco? Ao invés de questionarmos, vamos entregar a Ele o que Ele quer de nós e assim Ele vai nos apresentar as suas soluções necessárias. E muitas das vezes também a gente quer tudo, né? A gente acha que a felicidade está em tudo, a gente quer tudo do nosso modo, a gente é igual criança mesmo, somos crianças ainda perante Deus. Então a gente acha que as coisas têm que ser a nossa maneira. E não tem como ser a nossa maneira. Tem que ser a maneira e a vontade de Deus. E aí a gente começa a lembrar que o Evangelho diz que a felicidade não é deste mundo. A felicidade, ela ainda está por vir para ser completa. O mundo ainda não está perfeito para receber essa felicidade de tal maneira que a gente deseja, que a gente anseia. Então faz necessário termos ainda dificuldades, termos tropeços, termos as nossas lajes que nos impedem de dar aquele passo, justamente para que entendamos que lá na frente a gente vai melhorar e aí assim a gente vai conseguir conquistar a nossa felicidade. É como eu acabei de explicar, o filho que pegou o carro emprestado. Se ele segue o caminho, se ele sabe dirigir, conduzir o carro, o pai vai ficar tranquilo e deixar na mão dele o carro. Agora, na primeira tentativa ele já fez bobagem, obviamente ele vai ter que esperar mais um pouco para poder conseguir novamente pegar esse carro emprestado. E a gente lembra também que nós estamos numa prisão, mas para alguns, para uma prisão isso aqui. Quem quer passar por tudo que está passando? Ninguém quer. Então, para muitos, compulsivamente, que reencarnam, que são reclamões, que nada está bom, que tudo está complicado, esses são aqueles que, para eles, isso aqui é uma prisão.
E aí a morte, muitas das vezes, para eles também é uma solução, quando na verdade não é. E para outros não, isso aqui é uma escola. Para todos nós que estamos vindo aqui aprender, buscar uma palavra, buscar um conselho, um conforto, isso aqui a gente está entendendo que é uma escola, que a gente está apenas aprendendo lições necessárias para que a gente possa angariar a nossa evolução, o nosso crescimento como pessoas. É o mesmo que a gente está lá do outro lado, que é o período da erraticidade. O que é o período da erraticidade? É o período em que, quando desencarnamos, ficamos lá do outro lado. Antigamente, eu achava que a erraticidade, quando falava assim, ah, mas você vai ficar na zona lá de erraticidade, eu ficava, nossa, deve ser tipo um astronauta, né, que fica flutuando pelo espaço afora, nada para fazer e fica só pensando no nada. Não, na verdade, é um período em que você está aprendendo tudo aquilo que você deverá colocar em prática depois. É aquele aluno que vai para a autoescola refazer o seu teste, refazer a sua Como é que é o nome, gente? Quando a pessoa está fazendo a reciclagem, exatamente, seu Júnior. Então, ela está fazendo a reciclagem, está reaprendendo tudo aquilo que ela não conseguiu executar aqui enquanto esteve na Terra, está estudando. E aí ela começa a falar, não, agora eu estou pronto. Agora eu vou lá e vou fazer minha prova, porque... E a prova é aqui, na matéria. Não tem lugar melhor para a gente poder passar um teste, fazer uma prova, do que aqui na Terra. Porque é aqui que nós temos experiências materiais, com convívio com pessoas que a gente não gosta, com desafetos, com os inimigos que se aproximam de nós para que a gente aprenda a amá-los, com os bens materiais a nosso favor ou contra nós, justamente para nos testar a todo momento. Até que ponto você está pronto para dar o próximo passo? Esse é o objetivo da nossa encarnação. A nossa encarnação não é para vir aqui, só é para a praia. Eu gostaria de estar na praia agora com esse calorão. Quem não queria aqui estar na praia? Né? Eu tenho certeza que vocês estão aqui por livre espontânea pressão. Ninguém gostaria de estar aqui, gostaria de estar na praia, mas está me ouvindo aqui, tomar um ventinho, tirar um cochilinho, né? E daqui a pouco fazer um lanchinho. Mas, enfim, faz parte. Então, a gente tem que primeiro aprender para depois aproveitar. Eu, desde nova, sempre tive na minha mente que primeiro as obrigações, depois as regalias. Então, para eu me divertir, eu preciso primeiro aprender, para eu me divertir direito também. É a mesma coisa a gente aqui. A gente tem direito à diversão? Temos. O fato que quando a gente fala, porque a Terra não é um lugar de regalias, é um lugar de aprendizagem, é um lugar de aprendizagem. Mas também a gente tem direito à regalia. Tem direito a ir para uma praia, tem direito a passear. Eu sei que muitos aqui têm mansões nas suas ilhas, né? Só que não quiseram vir, preferiram vir para cá mesmo, já estavam entediados. É complicado, eu sei disso, gente, né? Essa vida, assim, de vez em quando é bom mudar de áreas, eu entendo. Então, eu pergunto a vocês, né? Já que vocês têm essa mansão aí de vocês gostariam de trocar essa condição de vida de vocês, deixar aquela mansão lá, linda, bela, né? Com aquele vista para o mar de 5 quartos, aquele chão maravilhoso que você... Tem lugares que olha assim no fundo, você vê até os peixes, porque em cima da água, aquela mansão maravilhosa, vocês preferiram trocar e vir para cá, comprar um lanche ali de R$15 a média, mais ou menos, né? Tomar esse ventinho aqui, meio quentinho no rosto, e ao invés de estar lá aproveitando a vida, ou vieram aqui em busca de uma solução para as suas dores, para os seus problemas, buscar uma resposta para aquilo que eles afetam. Seja ele emocional, seja ele espiritual, ou seja ele material. Eu tenho certeza que a segunda opção é a resposta. Nenhum de nós estamos aqui somente para passear. Viemos aqui em busca de respostas. Então, as dores, elas são de diversas maneiras. Elas são tanto físicas quanto morais. Morais em que sentido? No sentido de coisas que fizemos nesta vida e que nos fazemos arrepender, e gostaríamos de reparar o nosso erro, e coisas que fizemos em anteriores, das quais não sabemos, que eu vou abordar daqui a pouco. E assim, como disse Santo Agostinho, ser a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias, já não ressoa mais a voz já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para o que nascerem nesse vale de dores? Esperai todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargor sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei ao Senhor por ter querido experimentar-vos.
Então, Santo Agostinho foi feliz quando ele passou esse trecho, que é muito maior, né, está dentro do Evangelho, onde ele diz que o nosso sofrimento não é ao acaso. Nós não estamos aqui à toa, aqui não é um lugar de delícias, como eu falei para vocês. Aqui, nosso Mestre Jesus mesmo bem disse, aqui é um lugar de prantos e ranger de dentes, onde a gente tem que passar por experiências, por sofrimentos, mas que não foram culpados os outros. Deixa eu beber mais uma água. Mas quem é o próprio algoz? Quem é o maior culpado dos problemas? Somos nós mesmos. Nós quem causamos os nossos sofrimentos. As nossas dores são causadas por nós. Se nós pensarmos 2 vezes antes de fazer um ato que a gente sabe que vai prejudicar o outro ou a nós mesmos, a gente não vai fazer. E isso vai evitar. Então, a gente resolve os nossos problemas ou entendemos porque passamos de que forma? De maneira a estudar, de maneira a entender, que é o que a gente está fazendo aqui. Buscando através de uma solução, porque acasos não existem, todo mundo sabe. Tudo há uma razão de ser. Existe uma lei de ação e reação, como sabem. Deus não age na nossa vida, simplesmente ele reage. Ele apenas mantém as suas leis em ordem para que tudo aconteça de maneira correta. E como que a gente faz isso? Como que a gente soluciona os problemas da nossa vida? Existe uma maneira, então, de eu solucionar ou, pelo menos, amenizar esse problema pelo qual eu estou passando, essa dor que eu estou sentindo, esse obstáculo que não sai da minha vida, essa pedra que eu não consigo remover? Sim, existe. Existe uma coisa chamada Evangelho, segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui, que eu até deixei aqui para fazer a propaganda dele para vocês. É, um jabazinho, isso aí, Bruno. Por que eu falo do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele é um livro do qual ele traz todas as informações necessárias para que resolva pelo menos 90% dos nossos problemas. Ah, duvido, Asma, que é isso, tá mentindo. Não, tem o seu Júnior ali de prova, graças a Deus. Mas não precisa falar nada não, tá, seu Júnior? Deixa que eu falo. Depois vai que só me desmente, né? A vergonha que eu vou passar, eu sair daqui correndo. Mas, enfim... Por que 90% dos nossos problemas? Porque tudo que eu estou falando para vocês hoje aqui, eu estou me embasando no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Porque lá tem todas as explicações. Eu lembro que semana passada alguém me perguntou na biblioteca, eu queria ler alguma coisa que falasse sobre as dores, sobre os sofrimentos. E aí por isso que eu achei interessante, falei, pô, por que não transformar a laje, que já era um tema que já vinha sendo falado, em um tema a respeito das dores e suas dificuldades. Por que nós temos essa dificuldade? A dificuldade está em todo mundo, está em tudo. Eu mesmo, para poder fazer esse estudo hoje, eu estou um pouco nervosa ainda, confesso, porque foi uma coisa muito corrida e eu acho que foi uma prova de mostrar que realmente há dificuldades em tudo, até mesmo para fazer um estudo. Eu estava com visita lá em casa e aí a pessoa ficou lá vários dias, eu não conseguia parar para estudar, para ter atenção. Aí eu até dei uma fugida aqui para o GTEB. Só que hoje, por exemplo, eu já tinha terminado tudo, falei, tem que montar os slides, né, que é a minha colinha. Mas aí chegou em casa, eu estava já terminando o estudo, ela me pediu para levá-la até ao local. Aí levei ela lá no local. Aí depois voltei, falei, agora estou sozinha, né, tranquilo, vou estudar, ninguém vai me perturbar, só tá eu e os espíritos aqui. Aí, só que não. Aí os vizinhos começaram a colocar som no último volume, pagode, né, tudo que tem direito. E aí eu falei, caramba, gente, tudo bem, eu vou assim mesmo, vou enfrentar, não tem problema. Consegui concluir meu estudo, me desliguei lá de fora, enfim. Quando eu salvei os arquivos, a luz acabou. Aí eu falei, tá bom, isso aí, continua assim, quanto mais melhor. É dificuldade? É dificuldade, mas vamos sobrepor essa dificuldade, vou retirar essa pedra do caminho. E aí, a luz, passado um tempo, voltou. Quando voltou, consegui terminar os slides, salvei, já mandei logo por e-mail, falei, vai que acaba de novo, né? Já fiz o que eu tinha que fazer. E aí, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Que acabou a luz, depois que acabou a luz, aí, foi o que mesmo, gente? Agora até me esqueci, me deu um branco agora. Hã? Não, a visita até me ligou, mas eu falei, não, agora não dá para ir não. Mas eu lembro que aconteceu alguma outra coisa, agora só que me deu um branco aqui. Eu sei que foram acontecendo etapas que foram me impedindo de fazer o trabalho. Mas eu falei, não tem problema, eu vou chegar ao final.
O vizinho ligou o som alto, exatamente, mas aí teve uma outra coisa, mas eu não lembro agora. Mas enfim, várias coisas aconteceram para que me impedissem de concluir meu estudo hoje. Mas não tem problema, eu estou aqui e espero que eu consiga passar a mensagem. Então, voltando aqui, por que o Evangelho resolve 90% dos nossos problemas? Porque ele é algo que a gente fala de Jesus. Eu sempre peço às pessoas, sempre é recomendado de todas as formas, para que se faça o culto no lar. O culto no lar, gente, eu abri um parênteses aqui, porque ontem, inclusive, ao fazer esse estudo, eu não ia falar sobre isso. Mas aí me inspiraram, quem estava comigo ali me auxiliando, falou, tem que falar sobre o culto. Eu falei, não vou falar sobre o culto, tem que falar sobre o culto. Eu falei, eu não vou falar sobre o culto, tem que falar sobre o culto. Aí eu falei, tá bom, vou falar sobre o culto. Eu sozinha aqui falando, sabe? Mas tudo bem, quem chegasse não ia entender o que eu estava fazendo. Mas eu estava falando com alguém que falava comigo que tinha que falar sobre o culto. Então vamos falar sobre o culto. Todos nós temos esses problemas e o culto no lar é a solução. Lá no Evangelho, a gente encontra todas as respostas. Tem muita gente que prefere, né? Ir para um local, jogar um búzios, fazer uma adivinhação, arrear um padê, ou então acha que tomou um banho de pipoca. Isso tudo é solução. Mas o que adianta? Isso é temporário. Isso não vai trazer a solução definitiva para o seu problema. Vai trazer uma solução temporária. Isso lá na frente vai ser falado quando falar sobre magia, quando falar sobre aquilo que as pessoas utilizam como meios de descarregar os seus problemas e achar que encontraram a solução, que não é o caso de hoje eu falar. Mas, quando as pessoas procuram meios rápidos de fazer isso, elas só estão buscando um paliativo. É a mesma coisa, alguém chega no UPA ali, estou passando mal. Ela vai ser atendida, o médico vai falar, olha, o seu problema é maior do que se imagina, você tem que procurar um médico especialista nessa área para que você possa diagnosticar e fazer os devidos tratamentos. E aí a pessoa, tá bom, eu vou, mas aí passou a dor, né? A gente geralmente é assim, passou a dor, estou sentindo mais nada, tá bom. Aí começa a apertar de novo, o problema começa a surgir de novo. Aí o que a gente faz? Vai para o UPA de novo. Aí é atendido de novo. O médico vai falar, olha, se você não for procurar um especialista, você vai trazer as consequências mais sérias. Então, assim como é com a saúde, é com a nossa vida espiritual. Porque até mesmo a vida de saúde física, da matéria, depende da saúde espiritual. Se a tua saúde espiritual não está em dia, teu corpo nunca vai estar bom. Então, o que acontece? Se eu fizer o culto no lar, se você fizer o culto no lar, que é uma vez por semana, gente, uma coisa tão simples, tão fácil de fazer. Às vezes a gente perde, maratonando aí uma série aí, 5, 6 horas, se bobear, ou até mais, e meia hora, pelo menos uma vez por semana, uma receita simples, prática, sem dores, sem sofrimento, sentar sobre uma mesa, colocar um copo de água para beber, tá, gente? Não é para despachar, né? É somente para beber ao final, porque ela vai ser fluidificada. Porque, né, às vezes a pessoa leva para o lado da macumba, né? E pensa, opa, já bota água, vou botar uma vela também para firmar o ponto ali, vou tocar um ponto. E aí já, né, transforma numa macumba. Não, gente, é uma macumba do bem. Diga, minha irmã. Faz, né, então, tá vendo? Pois é importante fazer. É rápido, não é? Isso. E traz soluções para a nossa vida. É algo que em poucas semanas... Aí eu vou fazer igual os irmãos da igreja. Você que está sofrendo, está com problema no seu lar, tem problema de família, desentendimento, briga, o encosto está te encostando, ou a macumba está te macumbando, gente, faça o culto no lar. Vai lá, você vai resolver, traga Jesus para dentro da sua casa, convide-o, fale, entre, meu irmão, porque ele não vai chegar lá e bater na tua casa. E aí você fala, quem é? É Jesus. Eu vim aqui que eu sei que você está precisando de uma luz aí, de uma ajuda. Ele não vai fazer isso sozinho. Se você não convidá-lo, ele era igual uma série que eu vi uma época, muitos anos atrás, chamada... Era de vampiro. Você lembra, Bruno? Já viu alguma série de vampiro? Eu acho que é alguma coisa assim, que ele só entrava quando ele era convidado, né? Só pelo lado do convite. Então, quando você faz o seu culto no lar, você está convidando Jesus, entre, Senhor, a casa é sua. E aí você vai ter noites de sono melhor, você vai conseguir ter um equilíbrio emocional, você vai conseguir ter paz. As pessoas que estavam em conflitos vão começar a se entender mais. Então, o culto no lar é a chave. Muita gente acha que a chave está em outros meios, em buscar a resposta em outros lugares, mas não adianta.
Porque Jesus mesmo falou, ninguém irá ao Pai senão, quem sabe? Então é isso que a gente tem que fazer. E para chegarmos ao Pai, tem que chegar através de Jesus. E o que mais que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e... Então pronto, se ele é o caminho, a verdade e a vida, o Evangelho é exatamente tudo que ele ensina, é todo o caminho que a gente tem que percorrer, ele é a verdade. Então ele é o percurso. Esse é o verdadeiro guia. Esse é o verdadeiro jogo de búzios que você tanto procura. Esse é o Rivotril que a Alice fala que faz bem à nossa saúde, entendeu? Então não procurem outros caminhos. A solução está no Evangelho. É chato, é cansativo, é uma vez por semana, às vezes tem textos que realmente dá vontade de falar, eu quero pular, mas não adianta, ele tem um contexto. Para vocês terem uma ideia, geralmente quando eu abro o Evangelho, toda segunda-feira, eu tenho algo que me aconteceu no final de semana ou na semana anterior, e que aquele tema, não sei para vocês que fazem, naquele tema é exatamente a resposta daquilo pela situação que eu passei. Quando eu abro o Evangelho, eu falo, ih, caramba, olha só o tema, tem tudo a ver com aquilo que aconteceu. Ou então, no dia seguinte, na semana que se corre, acontece exatamente, fala, lembra lá do Evangelho? Tu falou isso, isso, isso. Então, por isso que ele é o caminho, por isso que ele é a verdade. Então, tentamos, como diz o seu Júnior, que a gente tem o João 8,32 aqui, seu Júnior, conhecereis a verdade, né? E ela vos libertará, porque a gente fica preso a tantos dogmas, a gente fica preso a tantos pensamentos, ideias pré-concebidas, que a gente esquece que Jesus é que traz as verdades. Quer descobrir o que está acontecendo na sua vida, quer trazer ou quer fazer com que as dificuldades se diminuam, procure o Evangelho. Então, estou mostrando para vocês hoje que através do Evangelho é possível a gente trazer respostas para a nossa vida. Diga, seu Júnior. Ah, meu Deus, lá vem bomba. Pronto, é para eu sair correndo, é para... Logo tu? Aproveitar para fazer um merchan. Sim. Quinta-feira, 8h30 da noite, no nosso canal no YouTube, a gente faz o estudo do Evangelho. Se você tem dificuldade de fazer o culto sozinho em casa, acessa pelo celular, 8h30 da noite, o nosso canal e acompanha o Evangelho com a gente. Coloca um copinho de água do lado do celular, entra em oração antes do culto, faz o estudo com a gente, não vai estar sozinha e ao mesmo tempo é a oportunidade de aprender e ajudar a gente também. Amém? Amém, seu Júnior. Foi até bom o senhor fazer esse comentário, porque teve uma irmã que veio me perguntar hoje justamente sobre isso. Como ela poderia fazer o culto no lar sem ter que fazer a leitura, porque às vezes há dificuldade na leitura. Então esse é um dos motivos, né? O momento é esse, né? Quinta-feira, 8h30 no canal do YouTube. Tem a Alice às quintas-feiras, Alice às sextas-feiras. Temos a participação do nosso Rubem também agora, ultimamente. O médico, diretamente de São Paulo. Médico não, advogado. Diretamente de São Paulo, só julgando lá o Ramatiz. Temos diversos participantes e que estão todos interagindo conosco. Isso nos ajuda. Engaje também você que esteja no... É de graça, então. É algo que é de graça. Quanto que a pessoa paga para poder jogar um búzio? 77, 70, 80 reais? E aí a gente faz um evangelho que não custa nada. Ah, é mais? É mais? Eu tô por fora. Aí, tá vendo como a macumbeira sabe das coisas? Tá vendo? Sempre tem alguém para dar as respostas. É isso. É 200 reais um jogo, quando você saber algo que nem sabe se vai acontecer. Porque quando você faz um jogo, o que acontece? Você está fazendo uma pré-adivinhação de algo que você acha que vai acontecer. Mas e se não acontecer? Porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. Por que a gente não se preocupa em fazer o hoje, o agora diferente, para que o nosso amanhã seja melhor do que hoje? Em vez da gente tentar ficar adivinhando, aí fala lá, você vai adoecer. Você tá bom da saúde, você vai adoecer agora porque no búzio falou que você tem que adoecer. Aí você adoece porque a mente trabalha a favor daquilo que você pensa. Como a gente já disse, é mente, verbo e ação. Então tudo que você pensa, tudo que você fala, você age e recebe de volta. É isso aí. Bom, deixa eu beber mais uma água.
Uhum. Aceito sim, minha irmã, por favor. Obrigada. Boa, isso aí. Então, o que nós devemos fazer para vocês? Hoje eu não vou me alongar muito, porque eu sei que está muito calor, então a gente vai, acabando a pressão baixando, dando sono. Então, vamos lá. Como que eu faço para entender as minhas dificuldades? De que maneira eu posso solucioná-las além do Evangelho? O que o Evangelho, então, tem a me dizer, já que eu disse para vocês que as soluções das minhas pedras no caminho estão no Evangelho? No Bem-aventurados Aflitos, capítulo 5, como eu falei para vocês, tem lá a justiça das aflições, onde fala-se o seguinte: mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. E realmente, se a gente parar para observar, materialmente falando, muitos têm muito mais materialmente e outros têm muito menos materialmente falando. Mas tem muitos que não têm nada materialmente falando, porém é feliz, porém é satisfeito com o que tem. Não fica naquela briga de querer ter cada vez mais. Aquilo que é o necessário para que ela sobreviva, para que ela tenha algumas de suas regalias, já é o suficiente. Para que ter mais? Se for para fazer algo em prol do próximo, ótimo, maravilha. Mas também se for para ostentar, para dizer eu tenho e você não tem, para que então ter? Porque tem gente que é assim. Eu conheço pessoas que ficam, porque o meu carro, a minha casa, ontem mesmo eu gerei essa discussão lá em casa. Porque a pessoa ficou, não, porque os meus bens, assim que eu morrer, eu tenho medo de que meus bens fiquem para terceiros, porque eu não tenho para quem deixar. E aí eu falei, mas é engraçado, sabe que lá onde está o seu coração, lá também estará o seu tesouro? Se eu não tiver me enganado, eu acho que eu inverti, né? Lá onde estará seu tesouro, lá estará seu coração. Então a pessoa já ficou me olhando assim, como assim? Eu falei, primeiro, tudo é um empréstimo de Deus. Nós não temos nada. Não tem problema não, meu amor, obrigada. Nós mal temos a nossa roupa, nem a roupa do corpo, porque quando desencarnarmos a gente tudo fica aqui. Nada, nada mesmo. Então a gente leva o quê? Aquilo que nós aproveitamos de bom ou de ruim. As experiências que nós tivemos boas ou ruins. Isso sim nós levamos conosco para o resto de nossas vidas. Então estudar nunca é demais, aprender nunca é demais. A gente hoje pode estar estudando, mas eu não estou mais com idade, não tem mais mercado para mim, mas e daí? A outra existência você vai ter oportunidades. Eu sei que nós somos imediatistas, nós queremos tudo para hoje, tudo para agora, tudo para esse momento. A gente não quer deixar para amanhã, mas conhecer nunca é demais, seja a vida espiritual ou seja o campo material. Então a pessoa falava para mim, mas eu quando morrer não quero deixar nada porque eu lutei muito para ter, para depois outras pessoas virem aproveitar o que eu estou deixando. Mas o que ela está deixando, gente? Aí eu ainda falei com a pessoa, eu falei, você é muito materialista e tem uma crença muito grande em algo que não é tangível. Porque isso aqui, por mais que nós estejamos vendo, é só uma ilusão de ótica. A gente está vendo, eu sei que é confuso quando fala-se nesse assunto. Quando eu ouço o Sr. Júnior falar aqui sobre o que a gente está vendo, é apenas uma luz que reflete sobre nossos olhos, só quando apaga a luz, que eu vejo aquele monte de pontinho preto, é que eu falo, de fato, se apaga a luz, fica tudo escuro, tudo que eu estou vendo não é nada daquilo, é só um monte. A matéria não existe, então como é que a pessoa consegue ser apegada a algo que não existe? Como é que a pessoa consegue ser apegada àquilo que ela vai deixar aqui e que nada, é tudo um empréstimo de Deus? Deus, se Ele te permitir, Ele vai falar, a partir de amanhã você torna-se rico, e Ele vai dar um jeito, alguma coisa vai acontecer, você vai ser rico, porque Ele confiou em você. Mas a partir do momento que você é rico e Ele acha que não, você não está fazendo bom uso daquilo que você tem, eu vou lhe tirar tudo, lhe dar uma rasteira, e você perde tudo, Ele também o faz. Diga, Sr. Júnior. Nada, pode falar, é bom que me ajuda. Drica, cadê o microfone, Bruno, por favor? É bom que tá calor, assim acorda as pessoas, eu gosto. Tem um jogo de internet, de computador chamado The Sims. Eu não sei se o pessoal já ouviu falar. Eu joguei muito. Parou de funcionar, tem outros, né? Nós vivemos dentro de uma realidade virtual. Nós somos personagens do The Sims.
O que a gente acumula, na verdade, não é verdadeiro. Porque tudo que está à nossa volta é apenas um reflexo do que nós não conhecemos. É difícil falar isso para as pessoas, porque as pessoas estão tão apegadas aos 5 sentidos, elas só acreditam no que ela vê, no que ela prova, no que ela toca, no que ela cheira, no que ela ouve. Então ela acha que a realidade são esses 5 sentidos. Então se eu não vejo a parede, não tem nada além da parede. Se eu não vejo você, não tem nada além de você. Mas essa é uma interpretação errada, como você falou. A gente tem que perceber, tem que entender e aceitar a realidade que transcende. Nada disso que está à nossa volta é o que nós estamos vendo. Tem coisas que nós não estamos percebendo que estão à nossa volta. Nunca existiu um tratado científico que comprovasse a existência da matéria. Nunca. Ninguém nunca fez um tratado científico, publicado em revista científica, que comprovasse a existência da matéria. Por outro lado, existem vários tratados científicos publicados que provam a existência dos múltiplos universos. Então a gente acredita no que não é real. É o que você falou. É difícil? É difícil. Só que quando você morre... Aí a gente vê outra realidade. Não leva nada, né? Não levamos nada. O corpo enterra, os bichos comem, e apodrece. É isso aí. Por isso que temos que fazer algo diferente, além de ficar preocupado somente com a matéria. Amém, amém. Glória a Deus. Vivemos numa Matrix, né? É exatamente isso aí. Exato. Então, continuando lá na Justiça das Aflições, que foi o que eu acabei de ler. Porque uns conseguem mais, outros menos, porque tudo lhe sorri, outros não. Parece que há uma distorção, uma inversão de valores. Há algumas pessoas que parecem ser especialmente boas, não tem nada, outras que parecem ser totalmente más, tem tudo. Parece que a vida assim flui como uma maravilha. Mas será que flui mesmo? Cada um está na sua prova, cada um está no seu momento. Deus está testando cada um de uma maneira diferente. Como eu falei, a dificuldade de cada um não é só material, é moral também. Então Deus deu a chave do carro para aquele adolescente, para aquele filho, esperando que ele faça o melhor. Mas se ele não fizer, o que ele vai fazer? Agora não tem mais. Então você vai ficar sem carro até que você prove que você tem condições de estar habilitado. Mas tem coisas que nos acontecem dos quais a gente não tem explicação, porque muitas das vezes vocês podem falar, sim, mas eu sou boa pessoa, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre estou tentando dar o meu melhor. Mas a gente tem que ser boa pessoa, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que ajudar o nosso próximo. Até mesmo Kardec já nos disse isso, sem a caridade, alguém lembra? É o quê? Sem a caridade não há salvação. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou boa, ajudo todo mundo. Olha, se perguntar quem me conhece, sabe, eu ajudo todo mundo. Chegou para mim, me pediu, eu estou ajudando. Mas só que tem uma coisa também que diz no Evangelho o seguinte, não dê a vossa mão esquerda, não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita, ou vice-versa. Eu acho que eu estou invertendo, mas o importante é o sentido da coisa. Por quê? Quando eu faço algo pelo meu próximo, se eu fizer com o intuito de que todos saibam, olha como fulano é bonzinho, ajuda todo mundo, que mérito eu vou ter diante de Deus? Deus não quer que é espetáculo, Deus quer que você faça em silêncio. Assim como as nossas orações, nossos pedidos, a nossa conversa com Deus tem que ser entre nós e Deus, num local mais fechado possível, como dizia aquela música, quem quiser falar com Deus, né? Então você entra para o seu quarto, você fica no seu ambiente, você se fecha ali dentro e conversa com Ele do seu coração mais puro possível. É assim que Ele quer. Imagine ajudando o nosso próximo, porque aí você começa a ostentar. Aí as pessoas começam a te olhar de forma diferente. Fulano é bonzinho, ajuda todo mundo. Morreu, era tão bonzinho, era bom marido, bom pai, né? Bom esposa. Mas só que ficou mostrando aquilo que fazia. A gente não tem que mostrar. Mas ao contrário disso, a outra assim, mas eu sou boa pessoa, apesar de nunca ter ajudado ninguém, mas eu também nunca fiz mal a ninguém. Nunca matei nenhuma barata. Duvido não ter matado uma barata, gente. Eu já não mataria, realmente. Eu sairia gritando e ela ia atrás de mim, como já aconteceu. Mas, enfim, tem gente que é assim, que não faz nem A e nem B, fica no meio do muro. Mas não é o caso também. A gente tem que fazer algo pelo nosso próximo. Quando você não faz nada, é como disse o seu Júnior uma vez, nós somos mornos. Nós não estamos nem fazendo algo de bom, nem algo de ruim. Então por isso a pessoa também vai passar pela privação, vai passar por provações. Vai, porque ninguém está aqui para ninguém está aqui
para deixar de fazer algo. Todos estamos aqui para fazer alguma coisa. Temos um chamado de Deus. Deus quer algo de nós. Nós só temos que permitir. E aí, por isso que nas causas atuais, como eu ia falando, das aflições, eu falando das causas atuais, pensei que eu já estava falando das causas anteriores. Que é, na verdade, o quê? Quando a gente está com problemas, como que a gente resolve? Remontando-se à origem dos males terrestres, a gente reconhece que muitas consequências são naturais do caráter do ser humano, naturais do proceder, e como é suportá-las. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua improvidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? É aquela pessoa que quer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não faz nada pelo outro. Ela só pensa em si, coloca o seu ego o mais exacerbado possível. Então ela acaba se arruinando no final, porque ela vai chegar lá do outro lado e ter que prestar contas. E aí, o que você fez com o que eu te dei? Ah, eu não fiz nada. Então ela vai ter que pagar as penas voltando na próxima sem nada, para que ela dê valor. A mesma coisa é a saúde. Fez mau uso da saúde. Como é que faz mau uso da saúde? Bebendo, fumando, cheirando, usando drogas entorpecentes de modo geral. Se você tem uma saúde boa, que Deus te deu, te permitiu tê-la, para que você pudesse fazer algo em prol de outra coisa, você acaba estragando-a com esses tipos de coisas, e aí Deus vai te trazer uma doença. Para quê? Para que você tenha o valor, dê o valor necessário à saúde. Por isso, quando a gente está passando mal, que a gente fica bom, a gente fica, ai, que alívio, nossa, como Deus é bom. Então é por isso que a gente adoece, não só pelas consequências da vida, das coisas que a matéria nos causa, pela idade ou coisas outras, mas porque a gente provoca nossas doenças também. No livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, ele fala sobre as comorbidades que o ser humano provocam em si mesmo. Muitas das vezes tem doenças que não é preciso aparecer em nosso corpo. Se a gente fizer algo de bom, isso pode ser evitado que isso aconteça. Ou amenizado, porque às vezes ela tem que vir, é necessário que ela venha, mas vem de forma mais amena. E aí você passa por aquela provação, porém com menos sofrimento, com menos dor, com menos problemas que poderiam lhe trazer consequências mais sérias. Então tudo depende da forma como agimos. É por isso que eu falo, a gente estudando, a gente aprendendo, a gente acaba entendendo tudo que nos acontece. Não adianta buscar no outro a solução está em nós, na forma como entendemos a vida. E é por isso que a gente está aqui, para aprender. Então, continuando, ele fala lá quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, que o coração não tomou parte alguma. Aqueles casamentos que as pessoas fazem por interesse material, porque a pessoa tem dinheiro, eu não gosto dela, mas eu vou casar porque ela vai me dar uma casa, vai me dar um carro, pensando na materialidade e esquecendo o sentimento próprio, e acaba se tornando uma pessoa infeliz. E essa infelicidade gera consequências, como doenças e outros problemas mais. Quantas dissensões funestas, disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero, que foi o que eu falei há pouco. E quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combatem desde o princípio as más tendências. Então, o papel do pai é fundamental na criação do seu filho. É até certa idade, a gente sabe que até os 7 anos o filho está reencarnando. E a partir dali, até ali, é mais fácil de controlá-lo, de ensiná-lo, de mostrar a ele o que é o certo e o que é o errado. Mas se os pais têm tendências a terem atitudes erradas, os filhos vão dar continuidade àquilo que eles são. Eu digo isso como um exemplo, porque tem vizinhos que têm 5 criancinhas, né? Desde os 2 ou 3 anos até acho que os 14 anos, porque um já é adolescente. E esses dias está tendo muito calor, eles estão com uma piscina montada lá, e como o muro é dividido, eu escuto muito bem. Esses dias mesmo eu estava escutando a criança lá de 7 anos, 8 anos, mamãe, vai comprar uma cerveja, fazer um churrasco, vamos ouvir um pagode, bota um funk. Eu fiquei assim, ó. A criança com 7 anos falando isso para a mãe fazer? O que ela tem noção disso? O que ela sabe disso? Colocando músicas com baixo calão, com pornografia e cantando, repetindo, elas não sabem nem o que elas estão falando. Elas não têm a menor noção, mas por quê? Porque seguem os exemplos dos pais.
Aí chega mais lá na frente, chega com mais idade, chega na adolescência, os filhos começam a mexer com coisas erradas, com tóxico, a fazer coisas que não deveriam. Aí os pais ficam, onde foi que eu errei? Meu Deus! Porque eu já ouvi gente falando assim também. Porque acha que a culpa não está em si, mas está no erro no filho. A gente sempre terceiriza a culpa nunca é nossa. Então os pais são responsáveis sim. Tem pais que vão falar, não, mas eu sempre dei educação para o meu filho, mas a tendência dele era ser desse jeito. Sim, mas aí é o espírito, a gente sabe que o espírito vem com seus débitos, vem com as suas tendências e determinada data, determinada idade, ele vai, como se diz, sobressair com essas ideias, com esses pensamentos que já vêm dele, é do espírito, não tem jeito. Os pais estão ali para segurar, para impor, para explicar, para ajudar, para auxiliar, mas também depende daquele espírito reencarnante que tem as suas más tendências, que não causa, os pais fazendo a sua parte, não lhe cabe culpa. E quem é o verdadeiro, então, culpado dos nossos problemas? É o obsessor? É o encosto? Quem vocês acham que é o culpado das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades? Vocês acham que algum desses? Somos nós quem procuramos, nós que causamos nossas dores, nós quem buscamos fazer algo que a gente não pensa, porque somos crianças, a gente age achando que está fazendo certo, mas na verdade está errado, perante as leis de Deus, porque perante as leis dos homens pode passar impune, pode passar em branco, às vezes acontece, né? Mas a gente tem um juiz que nos cobra muito. E quem é o nosso juiz supremo? Tenho certeza que todos vão errar. Exatamente, minha irmã, porque muitos poderiam pensar, aquele que está lá em Brasília, não. Graças a Deus não. Nós temos um juiz supremo que está aqui dentro da gente, não é Deus quem fica nos cobrando nada, Deus não cobra nada. Eu fico imaginando assim, que Deus, em dado momento, antes de criar os seres, ele fez umas leis lá e colocou aquelas leis ali, tá aqui, a minha lei é essa. Toma meu vademecum aqui, leia ele todinho. E aí a gente vai lendo esse vademecum, vai lendo, até um dia que a gente vai conseguir decorar o todinho. Mas por enquanto a gente só tem uma prévia sobre o que é o vademecum de Deus, né? E aí a gente vai lendo e absorve essas leis. Quando a gente está lá naquele período da erraticidade que eu falei para vocês, onde nós estamos aprendendo, as leis de Deus estão todas incutidas dentro de nós. Está tudo aqui dentro da nossa... Aí eu apontando para cá, é aqui, né? Na nossa consciência. E aí quando a gente faz algo, que aquilo bate na nossa consciência, a gente fica, caraca, isso não está certo. Aí você fala de alguém, você fala, poxa, mas eu estou falando mal dos outros, né? A pessoa não está nem aqui para se defender, né? E aí você pensa 2 vezes antes de falar. É a sua consciência te cobrando. Ou então você está no trabalho, o pessoal, vou pegar esse clipe aqui, essa caneta aqui, não tem problema, o patrão é rico. Aí a sua consciência fala, mas não é seu, não saiu do seu bolso. Aí você fala, putz, é mesmo, né? Caramba, é a consciência cobrando. Quantas vezes alguém chega para você, poxa, me dá uma ajuda, eu estou precisando, tem algum problema de família, compra essa bala aqui. Aí a gente fica assim, não quero não. Mas parece que dá um aperto no peito, aí você fala, caraca, o que custava eu comprar uma balinha, né? De repente está em família mesmo, está dependendo desse dinheirinho para comprar ali um alimento para sua casa, ajudar lá, o que custa comprar? A nossa consciência. Como? Exatamente, Ivone, a nossa consciência é o nosso maior carrasco. Pois é, ela pesa na cabeça da gente. É horrível a gente deitar com a cabeça no travesseiro e falar, puxa vida, por que eu não fiz aquilo daquela forma? Puxa, por que eu falei aquela palavra para aquela pessoa? Ou então, quando a pessoa... Sim, tem quantas palavras que são malditas, né? No sentido de maldizer mesmo. Não deveríamos, mas só que na hora da raiva, da cólera, da ira, a gente deixa escapar porque ainda somos humanos e somos errantes, ainda estamos aprendendo. Só que a gente tenta fazer o quê? Não errar mais. Porque a nossa consciência vai nos cobrar, vai nos dizer, isso está errado, não é assim. Tem uma coisa que eu aprendi dias atrás assistindo palestras, né? Que eu assisto muitas palestras, uma seguida da outra.
E um palestrante, eu não lembro qual agora, ele estava falando sobre raiva. Aí ele falou que a pessoa se encoleriza naquele momento, leva aquilo consigo e lhe traz sofrimentos mais tarde para ela mesma. E aí o que acontece? Quando a gente adoece é por conta de raiva. E o que a gente tem que fazer? É repensar se aquilo ali vai valer a pena para a nossa vida. A hora que você se enfurecer com alguma coisa, você pensar, daqui a um ano, será que isso vai ter feito sentido na minha vida? Não. Então por que eu vou me encolerizar com isso? Não vou me enfurecer. E parece que eu fui testada a semana inteira com essas situações, onde tudo conspirava para me deixar com uma certa raiva, mas aí eu pensava, pô, isso não vai me fazer bem, não vai me trazer nenhum benefício, e daqui a um ano isso não vai valer de nada, eu vou estar até rindo disso. Então, para que eu vou me encolerizar? Para que eu vou ficar com raiva disso tudo? Não vale a pena. A gente quer ficar com raiva, mas a gente corta. Já é a nossa consciência aprendendo mais alguma coisa sobre o vademecum de Deus. Então, como eu já falei, Deus não age, Ele reage, Ele não nos pune, porque a nossa consciência é quem faz a nossa própria cobrança. Então podemos dizer que o sofrimento ou a dor é uma advertência do mal que causamos ou cometemos a nós ou a outrem. É apenas Deus falando, tá vendo as consequências que lhe dá de fazer essa coisa errada que você fez? É nisso. Agora na próxima não cometas mais, assim como Jesus falou com aquela mulher que estava quase sendo apedrejada. Quando ele levantou, falou com a mulher, mulher, alguém te condenou? Não, eu também não te condeno, então vá e não peques mais. Ou seja, até ali ela pecou, mas a partir dali não peque mais. Então o seu erro foi cometido até aqui, porque tem coisas que vêm à nossa cabeça que a gente gostaria de apagar, né? A gente não queria lembrar daquilo. Tem certas situações na nossa vida que a gente fala, caraca, se eu pudesse, eu tirava da minha cabeça, porque todos nós um dia cometemos alguma coisa que nos faz arrepender completamente do que fizemos. Então, é de nossa inteira responsabilidade amenizar ou aumentar os nossos sofrimentos, como a gente já falou. E aí vamos às causas anteriores das aflições, porque nem todos os sofrimentos são devidos por essa existência atual. Muitas das coisas que são inexplicadas, como uma criança que nasce doente, uma criança que nasce com deficiências físicas, ou no determinado tempo da vida a pessoa sofre um acidente ou sofre um problema e ela fica debilitada. Então tudo isso há um motivo, porque Deus não consegue, a justiça divina não consegue ser paga numa única existência. Por isso que quem acredita que só nascemos uma vez, morremos e acabou, não tem lógica, não faz sentido, não tem como a gente pagar nossos débitos numa única existência. Elas são saldos que a gente vai podendo abater a cada existência e amenizando de acordo com o nosso grau de conhecimento e evolução. Muitas das vezes a gente ameniza, mas muitas das vezes a gente contrai mais ainda e sai mais devedor do que quando chegamos. Esse é que é o problema. Aí que o complicador se torna maior ainda. E no mundo de transição como o qual já estamos passando, onde o joio está sendo separado do trigo, onde temos cada vez menos tempo, e que tudo que fizermos agora vai depender para que isso reverbere lá na frente, e a gente consiga voltar aqui ou não, então a gente tem que repensar mais ainda nas coisas que estamos fazendo. E o que é as causas anteriores das aflições? Eu estou com dificuldade de ler ali, que está muito pequenininha a letra. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ela é completamente estranha ao que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo os que tiram tantos infelizes os meios de ganhar vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Ou seja, tantas coisas que são inexplicáveis à vista humana, na visão humana, na matéria, que a gente tem que buscar isso numa outra causa, numa outra consequência. É por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. E é aí que ele entra para trazer as explicações. Porque nós temos algo, como eu até já tinha dado uma prévia, que é o véu do esquecimento. O que é o véu?
Eu vejo como dessa forma, pegar esse tecido aqui, que Deus coloca em nós, todos nós temos esse véu do esquecimento, que não deixe que nós lembremos nossa vida anterior. Ah, mas eu queria lembrar minha vida anterior. Qual a necessidade? Alguém gostaria de saber que matou alguém, ou que matou o próprio pai, ou a própria mãe, ou o próprio irmão, ou quem sabe não participou até mesmo daquele São Bartolomeu lá, que matou milhares de pessoas, ou participou da Santa Inquisição? Já pensou a gente saber disso? Não. Já pensou ainda pior a gente saber que crucificou Jesus Cristo? Que a gente participou da crucificação dele? Quanto seria doer na gente hoje em dia com a nossa consciência atual? Ia ser complicado. Então Deus é tão perfeito, é tão soberano e justo, que ele colocou um véu que é para esquecer. Mas esse véu não quer dizer que a gente vai nunca mais lembrar. A gente não tem possibilidade de saber quem fomos e por que estamos assim. O véu nada mais é do que como se fosse aquele tecido ali. Ele simplesmente, temporariamente, apaga a nossa mente, para que a gente viva novas experiências, para que a gente tente fazer tudo novo, tudo diferente. E aí esse véu, a gente pode, olhando através dele, a gente consegue olhar através do véu. Ah, mas como que eu olho através do véu? Por exemplo, se eu quero saber quem eu fui, como que eu sou, quais as minhas más tendências, para que eu as conserte, é só eu fazer uma autoanálise de quem eu sou. É só eu olhar para mim mesma. Poxa, eu tenho mania de falar mal dos outros. Ah, tá vendo? Tem que consertar esse defeito. Eu não sei, assim, um defeito que eu possa relativizar com uma existência anterior. Mas a gente consegue olhando para si mesmo. A gente tem essa capacidade. Só que a gente tem medo de admitir quem realmente somos, do que realmente somos capazes. Eu já falei para vocês em uma outra época, numa outra reunião, que eu faço terapia. E a minha terapeuta, eu acho chique falar terapia, né, gente? Uma coisa assim, né? Aí a minha terapeuta me perguntou, quem é você? E aí eu fiquei me analisando, fiquei pensando, falei, gente, eu não sei quem eu sou. A gente nunca se olha, a gente pensa assim, a gente vai numa entrevista de emprego e falar quais são as suas qualidades. A gente arruma 1001 qualidades, né? Ah, eu sou inteligente, eu sou proativo. Proativo, então, destaca-se no número de palavras. Eu sou assim, eu sou assado. Aí quais são os seus defeitos? Aí a gente começa a converter o que é bom naquilo que é ruim para dizer que a gente sabe o que a gente tem de ruim. Não, porque o meu defeito é chegar sempre pontual no horário, sempre chegar não é isso? A gente tem o hábito de converter o que é bom no que é ruim para que a gente possa arrumar desculpas, né? E aí a gente, na verdade, não sabe, ou se sabe nossos defeitos, a gente não admite. Porque é muito ruim a gente pensar no que é ruim em nós. Mas esse véu do esquecimento, quando a gente olha através dele, a gente consegue enxergar quem nós realmente somos. De que maneira nós agimos, da maneira como falamos, da maneira como pensamos. Isso tudo é possível sim. Não precisa fazer nenhum tipo de regressão, tratamento, enfim, nada. Porque é somente a gente olhar. E o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, e as pessoas que estão à nossa volta, nos mostra exatamente também como que a gente é, como é a nossa energia, como é o nosso pensamento. Porque se a gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e somos elétrons parelhos, como é falado lá no curso, atraímos aquilo que estão de acordo com nossos sentimentos e pensamentos, então, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Essa é a verdade. Ai, cansei. Deixa eu beber uma água que eu já vou encerrar, gente. Eu sei que já está todo mundo cansado, todo mundo quer fazer um lanchinho. Diga, seu Júnior, enquanto isso, por favor, me ajuda. Essa história do véu do esquecimento é sensacional. Quando eu comecei a me tocar, muitos anos atrás, sobre essa história do esquecimento do passado, eu comecei a analisar a minha família. Quem é meu filho? Quem é minha esposa? Mas a Mônica não era minha esposa na outra vida. A Mônica era casada com meu filho na outra vida. Mas por que eu acho isso? Porque meu filho, desde que nasceu, ele tem um ciúme horrível da mãe. Ele se preocupava com a mãe até se a mãe fosse no banheiro. Pai, cadê minha mãe? Está no banheiro, está demorando, né? Então você percebe que ele tinha um amor incomensurável por ela, e ela por ele. Mas ao mesmo tempo, os dois se matam, se engalfinham, igual o porco espinho. Então demonstra o quê? Que é um casamento. A mala. A mala voltou. É Arnaldo e Jennifer. A mala. Entendeu? Aí você fala, seu Júnior... Mas, seu Júnior,
como é que o senhor percebe isso? Porque você vê no relacionamento que existem amores, existem dissabores, existem traumas, que, como você falou, não são dessa vida, como escreveu ali, são coisas da outra vida. Se a gente fizer uma análise, com calma, com distanciamento, você percebe quem você foi dentro da sua casa. E mais, né? Se não tivesse o esquecimento, agora você para pensar, se a sua mãe tivesse sido sua esposa na vida passada, E ela foi. como é que você ia se relacionar com ela agora como mãe, sabendo que vocês se deitaram na vida passada? Complicado. Se você soubesse que o seu pai tinha se casado contigo na outra vida, como é que você ia respeitar ele como pai? Ou ele tivesse sido teu irmão? Né? Então é o que você falou, o véu do esquecimento é fundamental. Ou um assassino, imagine, cara, se eu descobrisse que Mônica tinha atacado fogo na minha casa, e eu era casado com o Bruno, eu era a Jennifer, ele era o Arnaldo, e Mônica com ciúme tacou fogo na casa, matou os dois. Se eu fizesse um olhar, né, entrevendo esse véu, né, fazer uma terapia, eu vou saber meu passado, aí tu descobre que tu matou, assassinou uma família, queimando, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre o Hamas, né, que eles tacaram fogo numa família e a mulher estava grávida. Eles rasgaram a barriga da mãe e tiraram a criança para queimar a criança também. Você imagine se você soubesse que na outra vida tinha sido esse cara que fez isso. Com a consciência atual. Cara, tu ia se aquilo que você era até hoje deixa de ser. Porque você vai começar a entrar num sentimento de culpa, numa paranoia horrível. Se desconstrói. É o que você falou, cara. O véu tem uma função, que é deixar a sua personalidade seguir, mas não deixar você lembrar das coisas que você fez, boas ou ruins. Porém, se olhar com distanciamento, dá para perceber, realmente eu sou muito crítico, não, eu sou uma pessoa que sou muito azeda, não, eu sou uma pessoa muito assim, ou eu falo muito palavrão, ou eu sou uma pessoa muito amarga, ou eu sou... Dá para perceber que a gente trouxe isso da outra vida. Eu sou muito apegado. Concordo totalmente com o que você falou, é isso aí. O Evangelho tem a resposta, cara. Tem a resposta. É só ter boa vontade para aprender. E fazendo um anexo, quantos irmãos aqui na nossa desobsessão vêm aqui e nos traz esse relato de inimizades com aquele que estão vindo a casa, e aí sim nós necessitamos tirar esse véu e mostrar para ele quem ele foi, que ele foi o causador do problema e não a vítima do problema. É a terapia. E aí sim há uma necessidade de fazê-lo, ele recordar para que ele não sofra, mas para que ele entenda os motivos pelos quais ele está vivenciando aquela situação naquele momento. Amém. Então, como vamos fazer para finalizar? Para tirarmos então a pedra do nosso caminho, nossos obstáculos, como é que a gente se desvia dessas dificuldades da vida? Porque muitas das vezes a gente não tem como eliminá-las, mas a gente tem como tirá-las, pelo menos afastá-las do nosso caminho. Para encerrar, existe uma história de um rei, onde ele tinha um vilarejo tão distante, porque ele era um rei bom, ele gostava das pessoas e ele queria ver o bem do seu povo, né? Então tem que ser bem distante mesmo, né? E ele dizia que o povo que vivesse dependendo de que outros resolvessem os seus problemas, eles não aprenderiam a resolver os seus próprios problemas. Eu vou ler um pouco aqui porque é muita história e eu não lembro exatamente como foi tudo que ele falou. E aí o que acontece na história? Ele quer a melhoria do seu povo. Então ele pregava peças ali naquele pessoal do vilarejo, não peças para poder zombar da cara das pessoas, mas na verdade para trazer um ensinamento para essas pessoas. Aí um belo dia ele resolveu fazer a seguinte coisa, ele colocou uma pedra entre o seu palácio, que era um local de passagem ao lado, tinha um palácio ali, e ele colocou uma pedra ali, naquele local de passagem das pessoas, para a vila, para o vilarejo. Porque ele achava que as pessoas ele queria ver a reação das pessoas em relação àquilo que ele estava fazendo. Aí ele se escondeu para ver a atitude de cada um. Então veio um primeiro senhor, um fazendeiro, ele fez isso à noite. Quando foi no dia seguinte, ele estava lá escondidinho olhando. E aí ele ficou vendo um fazendeiro passar com a carroça cheia de mercadoria indo para sua fazenda. E aí o carroceiro passou na pedra, esbarrou na pedra, porque não tinha enxergado a pedra, começou a xingar, resmungar. Aí falou, que droga, quem foi o imbecil que deixou essa pedra aqui no meio do caminho? Que coisa, que bando de preguiçosos, nem para tirar essa pedra. Isso só pode ser culpa do governo.
Meu Deus do céu, ele mesmo podia ter tirado a pedra, mas não tirou. Ele foi, desviou, foi embora, xingando, resmungando, reclamando, falando alto, enfim. No dia, depois disso, mais um tempo depois, veio um rapaz, um soldado. Ele estava feliz, contente, ainda estava com a sua roupa, que ele tinha vindo da guerra, ele tinha sido condecorado, estava lá todo com a sua espada, né, do lado, todo feliz. E ele, eu vou contar para todo mundo que eu fui condecorado, que eu agora, né, subi de patente. E de repente ele tropeçou nessa pedra, tropeçou, caiu, se sujou, se empoeirou todo, deu uma rasgadinha na roupa, começou a xingar. Mas que inferno, que drogas de pedra, essa pedra no caminho aqui, mas não é possível que esse povo dessa cidade, esse governo, esse rei e esse não sei o quê, ele mesmo podia ter pego a pedra e empurrado, mas não fez, porque ele achou que isso era alguém que tinha que fazer, não era ele, não era a responsabilidade dele. Mas, pois bem, ele foi embora, depois se levantou, sacudiu a poeira e foi embora. Até que veio uma moça. Não era essa moça que veio, não, gente. Ela não chegou fazendo esse barulho todo, não. Ela chegou em silêncio, sabe? Ela era uma moça filha de um moleiro, um senhor, ela era camponesa, um senhor. E aí ela passando, ela, como estava anoitecendo já, ela observou que aquela pedra estava ali no caminho, enorme, né? Ela, poxa, ninguém pensa. E se alguém passar aqui, já está escurecendo e ficar de noite, ninguém vê, alguém tropeça e cai e machuca. Não, vou pegar essa pedra aqui, ela é pesada? É pesada, mas eu vou fazer um esforço aqui e vou tirar essa pedra. E ela com muito esforço, empurrando a pedra devagarzinho. Aí ela conseguiu encostar a pedra para um local assim no cantinho. No que ela tirou, como disse o Júnior, Niki, ela tirou a pedra, tinha uma caixa. Nessa caixa estava escrito: a quem retirar essa pedra, essa caixa lhe pertence. Aí ela, olha que legal, quando abriu a caixa, pesada, né? Quando ela abriu, estava cheia de ouro. Aí ela falou, puxa vida, nossa, eu vou falar com meu pai. Aí foi para casa toda feliz com aquela caixa cheia de ouro e levou. Aí todo mundo da cidade ficou sabendo que ela tinha ganho aquela caixa porque retirou aquela pedra. Aí todo mundo fez o quê? Foi lá para ver se achava algum resquício de ouro caído, né? Vai que de repente caiu uma peça lá, um pedacinho lá, né? Todo mundo revolveu a cidade, mexeu aquela poeira toda, ninguém achou nada. E o rei lá rindo pra caramba, olhando de longe, tudo estava acontecendo. E aí ele resolveu aparecer. O soldado, o fazendeiro, ainda perguntou, mas por que isso? Aí ele falou, isso aí é para vocês aprenderem. Deixa eu ver que eu não... Agora o finalzinho que eu me esqueci. É para aprender que com frequência a gente encontra obstáculos no nosso caminho. E temos duas opções. Ou a gente retira a pedra e seguimos sem sofrimentos, ou a gente permanece com a pedra e continuamos reclamando em alto bom som. Eu espero que vocês consigam retirar a pedra do caminho de vocês e aprendam que não apenas... não espere dos outros aquilo que nós mesmos possamos fazer por nós mesmos. Tenham uma boa tarde.